E por fim, teremos uma roda de conversa com egressos do curso técnico em alimentos, onde irão contar experiências ao sair do IFAR, suas oportunidades, dificuldades e também responderão perguntas enviadas por outros participantes do evento. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Lúcia. Sou egressa do Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Augusto. Me formei em 2014 no curso técnico em alimentos. E hoje eu estou aqui a convite da comissão organizadora da primeira semana acadêmica virtual do curso para falar um pouquinho sobre as minhas experiências e a minha trajetória, tanto como aluna do IFFAR como egressa da instituição. Parece que eu tenho um novo convidado hoje também, que é o Vento de Rio Grande, então alguns momentos ele vai se destacar aqui, tá? Mas não, espero que isso não seja um problema. Bom, eu gostaria de iniciar agradecendo o convite da comissão organizadora e também parabenizar vocês pela iniciativa de manter um evento tão importante na formação do aluno, ainda mais em tempos difíceis como esta pandemia. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Caroline, eu sou egressa do curso técnico em alimentos. Eu entrei no IF com 13 anos, isso foi em 2016, e saí de lá em 2018, então por isso eu acho que muita gente ainda não me conhece. Tive contato apenas com o terceiro ano de vocês agora, os quais eram meus bichos. Vou adorar relatar um pouquinho da minha experiência quanto ex-aluna do IF e também como atual acadêmica do curso de Engenharia Química na FURG. Boa tarde a todos, meu nome é Laura e primeiramente eu queria agradecer à comissão organizadora por ter me chamado para participar da primeira semana acadêmica virtual do Técnico em Alimentos e também parabenizar a turma pela iniciativa de fazer o evento online. Boa tarde, galera. Aqui quem fala é o Guilherme Esperotto, acadêmico de licenciatura em Educação Física da Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM. Eu sou egresso do técnico do IFAR Santo Augusto, como vocês sabem, e eu vim aqui responder algumas perguntas para vocês. Eu entrei no IF em 2016, acabou que em 2018 eu tive a oportunidade de ser veterano dessa turma que está organizando, então vamos lá. Muito boa tarde, meu nome é Luiz César Slomborski Paris, eu sou egresso do curso técnico em alimentos, tendo estudado de 2012 a 2014. Atualmente eu estou no 9º semestre do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria. Primeiramente eu gostaria de agradecer ao terceiro ano pelo convite, sinto muito honrado de retornar a essa instituição, mesmo que seja à distância. Olá pessoal, tudo bem? Então, para quem não me conhece, eu sou a Mirella. Sou acadêmica de nutrição e me formei no técnico em alimentos pelo IFAR Santo Augusto no ano de 2017. Então, antes de responder as dúvidas e perguntas que me mandaram, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, porque é sempre muito bom falar de algo que agrega tanto na nossa vida. Deu largada já, né? Não sei para os outros alunos, mas para mim é uma questão bastante sentimental. Então eu sinto falta até da rotina do IF, mesmo sendo uma rotina bastante massiva na época, de ter que me deslocar, né, de São Martinho a Santo Augusto, e todos os dias, né? Mas mesmo assim, eu sinto muita falta dos meus colegas, a gente se tornou amigos, né? E a gente tenta manter o contato mesmo seguindo caminhos tão diferentes. Sinto falta dos meus professores, que além de excelentes profissionais, são ótimas pessoas, me deram conselhos decisivos na época. E eu acho que é inevitável, né, numa pergunta dessa, não falar sobre pessoas, né, já que são elas que formam. Então, a primeira pergunta que me fizeram é o que eu mais sinto falta. O que eu mais sinto falta do ensino médio em si. Já é uma dica para vocês, aproveitem muito as amizades que vocês têm agora no ensino médio, porque isso é uma coisa que vai fazer falta depois. A parceria que vocês têm entre o seu grupo, dentro da turma e tudo mais, isso depois é bem mais difícil. Na faculdade, pelo menos eu vejo que é mais difícil pelo fato de que há uma competição maior, há uma rivalidade melhor.
e um egoísmo, por certa forma, de algumas pessoas. Então isso é mais light no ensino médio e dá bastante saudades depois. Eu sinto muita falta dos meus amigos, dos professores, da rotina, e também do projeto de extensão que ensinava inglês e espanhol para as crianças da comunidade Santo Augusto, do qual eu participei por 2 anos e que foi uma experiência muito, muito incrível. Bem, a primeira pergunta é o que mais eu sinto falta na instituição. Bem, eu acho que eu sinto falta de muita coisa lá, principalmente das minhas amizades, da convivência com o pessoal que eu nunca pensei que eu ia encontrar na minha vida, pessoal da região inteira, amizades que eu tenho até hoje, que duraram até hoje. Eu sinto falta muito dos professores, tem alguns que eu ainda mantenho contato. Eu sinto falta principalmente dos projetos que tinha, das atividades diversificadas. Sinto falta dos esportes, obviamente, dos campeonatos, dos treinos, que era o que ocupava a maior parte da minha cabeça na época. A convivência com todo mundo, e eu acho que é isso. Uma das coisas que eu mais sinto falta dessa experiência que eu tive no curso técnico em alimentos é o convívio que ele proporciona com os outros municípios da região. Tu conhece muita gente. A estrutura do instituto é algo que, quando a gente sai, a gente se depara com algumas universidades que, por mais sejam renomadas, elas não têm a estrutura que o instituto proporciona pra gente, tanto na questão física, tanto na questão de material, bem como a questão da excelência dos professores. Então, sem dúvida, as duas coisas que eu mais sinto falta são os colegas e os professores. Os colegas é bem difícil a gente se encontrar. Desde a nossa formatura a gente não conseguiu fazer uma junção da nossa turma, a gente não consegue reunir todo mundo. Então eu sinto muita falta deles. A nossa turma era muito unida, eu tinha uma amizade muito grande por todos. E dos professores, porque a gente não cria só uma relação professor-aluno, a gente cria uma amizade, a gente cria um carinho, e com certeza eu vou levar eles pra minha vida toda. Tem professores que eu converso até hoje, então é deles que eu sinto falta, porque eu sinto um amor, um carinho por eles muito grande. Sim, não só por eu ter seguido, numa área das biológicas, o técnico foi muito importante para eu não ter aquele primeiro susto no contato com a graduação. Porque a graduação, ela tem uma carga horária bastante extensa, né? E o IFE, né, tu tem uma carga horária também bem grande. Tu tem várias disciplinas, né, porque em função de ser integrado ao ensino médio, além a grade do ensino médio, tu tem a grade do técnico também. Então isso foi, a primeiro momento, foi um diferencial em função disso, né? Tu já chega preparado para aquele primeiro baque. Então eu tinha cadeiras que me remetiam muito ao conteúdo que eu tinha estudado nas disciplinas do técnico. Então, para mim, isso também foi mais tranquilo. E o terceiro fator que eu acho que foi realmente um diferencial para mim foi ter tido uma experiência no laboratório durante o curso técnico. E isso foi um diferencial em função de que eu ingressei muito cedo na pesquisa, quando eu estava na graduação. Com 2 meses que eu estava na faculdade, eu já estava integrando um grupo de pesquisa. E o que acontecia? Os professores que lideravam esses grupos de pesquisa, geralmente eles optavam por selecionar alunos que estavam mais avançados no curso, em função de ter realmente essa experiência. E eu logo demonstrei interesse em participar do grupo de pesquisa, e aí o professor me fez algumas perguntas e viu que eu tinha no currículo, no curso técnico, e prontamente me selecionou. Isso foi muito bom. E a biotec, eu não sei os demais cursos, né, mas a biotec, ela preza muito pela experiência que tu tem na iniciação científica. Isso é muito importante para a formação. Então foi extremamente importante para mim ter tido esse contato prévio no curso técnico. Então, a segunda pergunta é se a minha formação no IFE ela foi um diferencial na hora que eu ingressei em outra instituição. Particularmente no meu curso, sim, foi um diferencial,
pelo fato de que existem vários projetos de pesquisa nas universidades quais eles procuram bolsistas ou voluntários para dar prosseguimento nos projetos, ou até mesmo para criarem novos projetos. Então, na hora que a gente vai buscar professores quais poderão ser orientadores, eles olham o teu currículo. Olhando o teu currículo, tu tendo um ensino técnico, laboratorial, qual é o nosso no IFE, a gente tem bastante prática em laboratório, ajuda bastante na hora deles te escolherem. Pelo fato de que aqui está uma pessoa que não tem conhecimento nenhum no laboratório, você vai estar aqui na frente. Consequentemente, você vai ser, de certa forma, mais responsável pelo projeto do que outra pessoa. Por exemplo, o teu colega, ele vai estar junto contigo, observando tuas análises, para futuramente ele estar onde a gente está. Mas isso se deve ao fato realmente de que nós temos bastante aula prática, então isso me ajudou na hora de estar dentro de um projeto de pesquisa. Então, eu não iniciei meus estudos ainda em uma outra instituição, para eu começar agora no segundo semestre, se der tudo certo. Mas eu acredito que com o técnico eu vou ter uma boa base para começar meus estudos, já que o meu curso da graduação tem a ver, sim, com o técnico de alimentos que eu cursei. Bem, eu estou no primeiro semestre ainda. Eu fiz o segundo semestre, mas fiz uma semana agora com toda essa função, então não tive muita aula. Mas esse primeiro semestre que eu tive completinho, eu notei muita diferença. Eu tenho 4 colegas que estudaram em institutos federais, um que estudou no Instituto Federal de Santo Augusto e 2 que estudaram no Instituto Federal de São Borja, 3 na real. E dá para notar muita diferença. A gente fez uma panelinha nossa, a gente sempre apresenta os trabalhos juntos, dá para notar a diferença na apresentação de trabalho, que o IFAR me ajudou, a questão da apresentação oral, a questão dos relatórios, a questão de ir atrás, de pesquisar como vai ser a apresentação do trabalho, a questão da convivência com as pessoas, a questão do turno. Eu estudava das 7 até o meio-dia, almoçava, voltava. Muita gente estudava de manhã no médio, então essa rotina a gente já está meio que acostumado. A gente tinha o quê? 17 matérias. Até quando eu pensei assim, vou ter só 7 cadeiras, vai ser muito tranquilo para mim. Eu vi que não era, mas foi muito mais fácil, depois que você sai de fora é muito mais fácil você entrar nessa rotina, entendeu? Quando eu ingressei na UFSM em 2016, eu acredito que eu tenha percebido que o principal diferencial de ter vindo de uma escola que dá uma formação técnica é a questão da elaboração de relatórios que a gente tem durante os 3 anos, da apresentação de projetos, apresentação de trabalhos e também o estágio, que é um requisito obrigatório para a formação. A gente elabora um relatório depois e eu acredito que essa parte tenha me facilitado com a questão da gramática e com a questão da linguagem, que é algo muito presente no curso que eu faço, que é o Direito. Sim, porque o técnico e o curso de nutrição tem muitas disciplinas parecidas. Então, eu já vim com uma carga de conhecimento diferente dos outros colegas. Então, pra mim, foi bem mais fácil, foi bem mais tranquilo. Tinha matérias que pra mim era muito fácil, porque é muito semelhante. Então, pra mim, foi um diferencial bem grande em relação aos colegas sobre a carga de conhecimento que eu já trouxe. Eu sempre tive muita afinidade pela área das biológicas, pela área da saúde. Então, as minhas opções, sim, elas mudaram no decorrer do ensino médio e sempre foram nessas áreas. No primeiro ano, eu queria fazer biomedicina, mas aí eu fui amadurecendo a ideia e aí no segundo ano eu já mudei de opção, queria fazer engenharia química. E no terceiro ano, só na finaleira, na reta final, que eu fui apresentada à biotec.
A biotec me foi apresentada, na verdade. E foi amor à primeira vista. Eu comecei a pesquisar mais pelo curso e me encantei. E estamos aí. Bom, a terceira pergunta ela se faz bastante pertinente no meu caso, qual eu não sabia o que cursar quando eu entrei no ensino médio. Eu tinha a ideia de que eu queria medicina, alguma coisa, direito talvez, mas nada muito concreto. Então, entrando no ensino médio, o meu mundo se abriu, dá pra se dizer assim. Principalmente na hora que a gente vai pro laboratório, que a gente põe a mão na massa. E outro ponto importante, o estágio. Se não fosse o estágio, talvez eu não teria escolhido a área que eu escolhi hoje. A engenharia química, ela veio com certeza no momento em que eu concluí o meu estágio, onde eu fiz em uma indústria, uma pequena indústria de queijos e laticínios. Eu acompanhei todo o processo de produção, de análise da qualidade, análises físico-químicas, o que fez eu procurar mais sobre o curso de engenharia química ou de engenharia de alimentos. Eu passei em engenharia de alimentos na UFSC, em Floripa, e engenharia química na FURG, em Rio Grande. Dentro desse aspecto, eu fui procurar o que faria um engenheiro químico e o que faria um engenheiro de alimentos. Em suma, o engenheiro químico, ele tem mais abrangência em outras engenharias, seria uma engenharia universal que eu poderia ainda atuar na engenharia de alimentos. Sendo assim, preferi escolher a engenharia química, qual poderia me dar mais abertura futuramente, qual eu posso me especializar na área de alimentos e mesmo assim atuar em outras áreas. Então, eu já escolhi o curso sabendo que eu queria fazer algo na área de alimentos, mas eu tinha minha cabeça focada em cozinha ou confeitaria. E aí, no decorrer do técnico, eu percebi que a parte de laboratório e indústria tinha muito mais a ver comigo. E foi depois do estágio, então, que eu formei minha opinião final, que permanece até hoje, que era cursar um curso de graduação que tivesse a ver com ciência e tecnologia ou química de alimentos, para então seguir para um mestrado e doutorado e aí então ser professora. Quando eu entrei no técnico, se eu já sabia o que cursar futuramente? Bem, eu achava que eu sabia o que eu ia cursar. Quando eu entrei no primeiro ano, em 2016, eu tinha certo na minha cabeça que eu ia fazer publicidade e propaganda, jornalismo ou algo assim da área da comunicação. Tanto que vocês devem receber perguntas toda hora dos professores de vocês, de fileirinha assim, o que você quer ser, o que você quer ser? Bem, eu sempre respondia comunicação social, sempre respondia publicidade e propaganda e falava da minha mãe, que eu sempre via ela fazendo isso aqui em casa, eu achava muito legal. Mas eu mudei, acho que foi no terceiro ano, quando começa aquele papo de Enem, SISU, Enem, vestibular, faculdade. Eu comecei a conversar com várias pessoas que saíram do IFE e foram para a faculdade, que eram meus amigos, e eu via que vários estavam fazendo matérias da licenciatura. E era uma matéria que eu me interessava muito, que era lidar com pessoa e tal. Bem, como eu era muito envolvido na questão do esporte e eu tinha muita intimidade com os professores de educação física, eu acabava perguntando para eles sobre o curso, eu acabava brincando, não sei o que, daqui uns anos eu vou estar aí. Acabou que eu acabei falando com um amigo meu que passou na FSM em educação física e fez um semestre e ele acabou me convencendo que era isso que eu queria. Quando ele falou, eu vi que era isso, eu não sei, quando eu li sobre isso, me apaixonei. E é isso. Quando eu ingressei no IF, eu ainda não tinha certeza de que curso eu faria depois. Sobre ter escolhido alimentos em específico, foi um pedido que a minha mãe teve para mim cursar, que ela acreditou que, quem sabe, depois eu pudesse ir para a área de alguma engenharia, química, por exemplo. Mas mesmo tendo gostado bastante, eu acredito que não tenho a vocação para atuar na área de alimentos, eu não tenho facilidade com química, apesar de ser uma matéria que eu aprendi a gostar durante a minha formação, mas eu não quis isso para minha formação profissional, então eu escolhi o direito. Quando eu entrei no primeiro ano do técnico, eu tinha em mente que eu ia cursar odonto,
odontologia, meu sonho era cursar odonto. E com o passar dos anos, então, dos 3 anos do técnico, eu mudei a minha opinião. Como eu já tinha uma carga de conhecimento, então eu escolhi nutrição pela semelhança dos cursos. Sim, eu não tenho propriedade por falar em função de experiência própria. Eu não tive o contato com o mercado de trabalho ainda. Mas mesmo assim, eu acho que por lógica, né, tu é um profissional mais bem capacitado, tu tem um ensino profissionalizante na bagagem, e não só em função de formação profissional, mas o próprio aluno ele sai muito bem preparado para enfrentar esses desafios no geral do mercado de trabalho. E a própria visão do empregador muda, né, quando um candidato com um curso técnico chega até ele. Então, acho que sim, facilita muito a entrada no mercado de trabalho. A quarta pergunta é se eu acho que o curso técnico facilita a entrada no mercado de trabalho. Então, eu também tinha essa dúvida. Eu sanei essa dúvida foi neste mês mesmo, em uma palestra qual eu tive com um engenheiro químico que ele gerencia uma indústria em Uruguaiana. Ele me disse o seguinte: se há duas pessoas formadas em engenharia química, mas a vaga é para a indústria de alimentos, o meu técnico em alimentos sim vai fazer uma diferença na hora de ele selecionar o candidato. Porém, se eu tiver em uma indústria de petróleo, por exemplo, uma área mais petrolífera, isso talvez não seja uma grande diferença não, pelo fato de que não é na área do nosso curso técnico. Ou seja, o técnico ele dá sim uma diferença gritante quando vamos procurar trabalho, emprego na área da indústria de alimentos. Se tu tem uma engenharia de alimentos e o técnico, isso com certeza vai contar bastante. Ao contrário de quem terá só engenharia de alimentos. Acho que deu para entender. E a gente consegue se adaptar melhor às exigências do mercado de trabalho. E, por exemplo, no IFE a gente precisa fazer o estágio obrigatório para concluir o curso. Então, acho que quando a gente entra no primeiro emprego, que pode ser que tenha a ver com o curso, a gente não cai de paraquedas no mercado de trabalho e a gente já sabe o que esperar e como agir. Sim, eu acho, principalmente quando se trata do primeiro emprego, já que com o técnico a gente já tem uma certa experiência prática, intelectual, o que nos dá uma certa vantagem àqueles alunos que somente cursaram o ensino médio. Com certeza facilita. Eu acho que todas as vivências que a gente tem ali, a questão de estágio, a questão de... Eu fiz o meu estágio em 2017, eu fiz no segundo ano, eu fiz com 16 anos. Então eu já tive essa experiência, tá no meu currículo, foram 100 horas eu trabalhando, não sei o quê. Você já está dentro ali de alguma indústria, por exemplo. Eu fiz uma padaria e eu acho que facilita assim. A gente tem a conversa com todos os cursos ali, né? E a gente vê que desde o agro, a administração, a informática, todos eles, quando você entra ali no estágio, você já vê como é que é o mercado de trabalho. Muitas pessoas que eu conheço, pelo menos, até da minha turma, estão trabalhando hoje no lugar que fizeram o estágio, por exemplo. Então, eu acho que ter esse diploma e você estar no IFAR abre muitas portas. Eu acho que você consegue entrar no mercado de trabalho muito fácil. Por se tratar de um ensino técnico integrado ao ensino médio, a partir do momento que tu se forma, tu já tem um título. Então, eu acredito que isso ajude muito a ingressar no mercado de trabalho. Inclusive, eu tive colegas que, logo que se formaram, já ingressaram em áreas de alimentos na região. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Porque tem tantas empresas que elas
solicitam apenas o técnico, né? Não necessariamente tu precise ter uma graduação para trabalhar. Então, acho que facilita bastante. A pergunta. Qual a maior dificuldade que enfrentou nos primeiros meses fora? Essa é engraçado. Agora é engraçado, mas na época não foi não. Eu fui morar em São Gabriel para fazer a graduação, né? E é uma cidade relativamente longe da minha. E eu não conhecia ninguém. Ninguém. Então fui na cara e na coragem. Tinha o apoio dos meus pais, o suporte deles, mas à distância. Então lá o que eu tinha que crescer e ganhar de responsabilidade foi na marra. Então não tinha mãe para me cuidar quando eu ficasse doente e nem o pai para resolver problema meu. Então tive que me virar, mas foi um dos meus grandes ensinamentos, apesar de ser uma grande dificuldade também. Tá sozinha lá, né, sem ninguém para socorrer. E agora, no início do ano passado, eu vim morar em Rio Grande e aqui passei por um processo de adaptação também, mas aqui o fator foi o clima. O meu processo de adaptação foi bem complicado. Esses 6 primeiros meses eu fiquei muito doente, mas hoje consegui me adaptar, ainda bem. E apesar de ser dificuldade, né, serviu muito como aprendizado. Então, a maior dificuldade que eu tive foi a distância, uma das. Mas a maior dificuldade mesmo foi a distância da família, a adaptação ao local que eu nunca tinha ido visitar. Então, isso foi um pouco complicado mesmo, mas isso foi só no primeiro semestre. Depois a gente se adapta e não quer mais voltar. Mas assim, uma dica que eu dou é: vai pra longe se você quiser, não deixa de ir por medo da saudade, por medo do que vão pensar de ti ou alguma coisa do tipo. E a segunda dificuldade que eu tive foi me adaptar à rotina de estudos da faculdade, porque tu pode ir pra lá tendo um horário perfeito, entrando de manhã, saindo meio-dia, entrando de tarde, saindo tardinha, ou tu pode entrar às 7 horas da manhã, tua aula terminar às 10, tu voltar às 2 e sair às 7, por exemplo. São horários mais quebrados, os quais eu tive que me adaptar a ficar lá na universidade estudando, nesses períodos livres que eu tinha, e aos cálculos. Uma dificuldade bastante que eu tive na engenharia foi os cálculos e física, porque eu me dei bem com a química, mas com números eu tinha um pouquinho de dificuldade. Nada que com a prática não foi resolvido. Mas então foram essas as dificuldades que eu tive. A saudade, me adaptar à rotina de estudos da universidade e as lacunas que existiam no decorrer do dia. E os cálculos também. Então, acho que essa é relacionada ao intercâmbio, né? Então, quando eu cheguei no Canadá, o maior choque, claro, foi a língua. E nas primeiras semanas eu era bem travada para perguntar e para, por exemplo, pedir comida. Era sempre uma confusão para me comunicar com, por exemplo, os atendentes. Eles falam muito rápido às vezes. Mas aí depois, no decorrer de alguns dias, como a gente tá muito imerso naquela cultura, naquela língua, a gente vai pegando o jeito bem rápido, assim. Também, claro, tem a saudade da família, dos amigos, que, óbvio, eu senti, mas que não me afetou tanto, porque logo lá eu fiz amigas incríveis e a rotina era puxada, então, assim, não tinha muito tempo para pensar nisso, me preenchia bastante e eu me sentia muito bem. Outra coisa também que foi complicada até o fim foi a comida. Eu fiquei numa casa de família, então eles eram filipinos e a cultura de temperos das Filipinas é bem diferente da brasileira.
Então, por exemplo, eles comem muito frutos do mar, que não é uma coisa que me agrada tanto. Eles também usam outros temperos diferentes do Brasil. Por exemplo, teve várias vezes que na janta eles serviram uma massa que era doce, doce mesmo, não tinha sal mesmo, assim. E a carne deles também era muito diferente, eles não usavam muito alho e muita cebola e sal, então era sempre assim um gosto meio neutro assim das comidas, então não tinha aquele feijão temperado, aquela coisa salgada assim, era tudo bem diferente mesmo. Qual a maior dificuldade que eu enfrentei nos primeiros meses fora? Bem, eu nunca tinha morado fora, eu sempre morei com a minha mãe, aqui em Santo Augusto, uma cidade pequena. Então, ir para Santa Maria, uma cidade grande, o colonão, chegar lá, não saber nada. Felizmente, hoje eu divido apartamento com 2 colegas meus do IFAR, de Santo Augusto mesmo. E é muito mais fácil para nós, primeiros meses nós morando junto, é difícil, a questão financeira é um pouco difícil também, que a gente tem que ali se ajustar, a questão do não tem a mãe para fazer as coisas, você tem que aprender tudo na marra, mas a questão acadêmica eu acho que é o mais complicado. No IFAR, por exemplo, eu achava que era tudo mastigadinho. Passava na sala dar aviso, os professores, quando você tinha dúvida, eles estavam sempre à disposição. Os nossos projetos, as pesquisas, você sempre tinha alguém que ia lá e falava. Na universidade, não, você tem que correr atrás. Se você não correr atrás, eles não estão nem aí para ti. Não é que não estão nem aí, os professores não tem o que reclamar, os melhores professores. Mas, por exemplo, a gente não é toda hora que bate na nossa porta e vão falar, ó, tem aqui um projeto para você, um projeto para vocês. Lá é todo mundo correndo contra todo mundo e o primeiro que for vai pegar, entendeu? Então, a questão, nossa, não prestei atenção, o professor não tá nem aí. Fez, não fez, corre pelo teu, entendeu? Ali tá todo mundo correndo pelo teu. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades, a gente ter que caminhar com nossos próprios passos, que o IFAR ajuda muito nessa parte de poder botar nós um pouco nisso, mas eu acho que essa foi uma das maiores dificuldades que eu enfrentei. Uma das maiores dificuldades que eu senti a partir do momento que eu ingressei na UFSM, em comparação com o IFE, foi que eu senti muita falta da questão da estrutura que o IFE proporcionava pra gente, tendo salas sempre muito bem equipadas, com PowerPoint, com internet. Por mais que seja uma universidade do porte da UFSM, infelizmente a gente sabe do sucateamento que a educação pública ela tem sofrido nos últimos anos, não sendo prioridade dos nossos governantes. Isso fez com que muitos cursos da UFSM tivessem pouca verba, não tivessem uma estrutura desejável aos seus alunos. Então isso é uma das coisas que eu mais sinto falta, a questão dos refeitórios, tudo. Quando vocês saem do IFE, vocês vão perceber que o quão maravilhoso é esse instituto, então vocês valorizem ao máximo. Então, não precisei sair de casa, não precisei morar em outra cidade. Consigo me deslocar até Juiz todos os dias, o curso de nutrição noturno, então consigo solicitar as disciplinas de noite. Para mim, a maior dificuldade é me deslocar até Juiz todos os dias, porque é bem cansativo. Eu acho que, para mim, essa é a pior parte da faculdade, é ter que ir para Juiz todos os dias. Fale algumas experiências no IFAR e como que a instituição foi importante para ti. É difícil escolher, eu acho que algumas experiências. Eu aproveitei muito as oportunidades que o IFE me proporcionou. E eu acho que todo aluno deve fazer isso. Os eventos como esse, que a gente tem contato, são muito importantes. Porque proporcionam uma dinâmica diferente da sala de aula. E é um momento em que o aluno tem contato com o mundo exterior como um todo, mercado de trabalho ou com instituições de ensino superior, diferentes do IFE. E eu acho que isso foi muito importante para mim, ter aproveitado essas oportunidades. Participei, então, desde a organização de eventos, viagens. As viagens são muito importantes também para a formação e pelo próprio contato, né, com
com o mercado, com a indústria. E no último ano eu tive a honra de integrar o Grêmio Estudantil, que foi algo então que a instituição me proporcionou também, que foi extremamente importante para o meu crescimento, principalmente para o meu crescimento pessoal. Então, eu amadureci muito naquela época. O Grêmio tinha várias responsabilidades, né? Então, também demandava uma responsabilidade minha muito grande. E foi onde eu perdi um pouco da timidez de falar em público, né? Pratiquei bastante a oratória. Isso para minha carreira acadêmica que eu estou seguindo agora é um baita diferencial. Então, são só lembranças boas. E, pessoal, eu sei que pode parecer clichê, e mas a instituição, os professores, eles são apenas ferramentas, né? Muita coisa depende de vocês. E quando eu digo para vocês aproveitarem as oportunidades que a instituição proporciona, é por experiência própria, tá? Eu sei que e vai ser muito importante pela fase que vocês estão vivendo. Então, é uma fase, eu vou dizer por isso, acho que os professores também passaram, né? Nessa época que vocês estão, a gente não dá muita bola para o que os outros dizem, né? Às vezes entra aqui e sai ali, isso é normal. Mas é muito importante que vocês aproveitem, porque é uma fase também que vocês estão em constantes dúvidas e vocês vão ter que tomar decisões aí que vão ter consequências a longo prazo. Então, é um momento bastante decisivo. Esses tipos de experiências, eles proporcionam uma base para essa tomada de decisão de vocês que é muito importante. Então, aproveitem. Algumas experiências que eu tive com o IFE que agregaram bastante a minha pessoa foi ao projeto de extensão que eu fiz não na área de alimentos, mas que agregou muito a minha pessoa, ao meu desenvolvimento pessoal, a minha desenvoltura, ao meu contato com outras pessoas. Foi o projeto de extensão do Edevandro e da Miquela, que eu trabalhava com crianças e dava aula para elas, auxiliava aos professores nas aulas. Fiz parte desse projeto junto com a Laura, que também vai ser uma das egressas que estará conversando com nós. E isso foi de suma importância no meu crescimento pessoal. Então, gente, se vocês tiverem oportunidade de participar em algum projeto, encarem isso como se fosse essencial para a vida de vocês, porque com certeza trará experiências incríveis, principalmente no ensino médio, quais futuramente na faculdade tu vai estar preparado e tu vai tirar de letra. Então, o projeto de extensão literalmente foi algo que agregou muito a minha pessoa. Outro ponto importante que eu acredito é as viagens técnicas. Por mais que agora a gente está num momento de pandemia, quando eu estudava no IFE, podíamos fazer as viagens técnicas, que foram muito divertidas, agregaram muito conhecimento, porque fomos visitar a Coca-Cola, a fábrica da Coca, fomos para a serra, conhecer as vinícolas. Então, foram momentos muito especiais e importantes que me marcaram bastante. Então, eu fui morar em Santo Augusto sozinha quando eu tinha 14 anos para estudar no IFE. E eu não conhecia absolutamente ninguém dos meus colegas, não tinha amigos lá. E eu era bem introvertida. Então, eu acho que estar nesse ambiente muito novo, sem conhecer ninguém, me mudou de formas que eu nem conseguiria imaginar antes de me mudar para Santo Augusto. Então, conhecer outras pessoas, conhecer professores ótimos na instituição foi o que não me deixou desistir, e principalmente a minha familiaridade com o curso. Então, eu sempre gostei muito do curso desde o início. Todas as atividades extra-classe também foram muito importantes
e me tornar uma pessoa de cabeça mais aberta, uma pessoa mais crítica. E com certeza isso foi muito, muito legal para mim. E acredito que para muita gente também. Por exemplo, com projetos de extensão, como que eu participei, falei antes, grupos de estudo, que as minhas amigas participavam, e aí a gente conseguia trocar ideias muito legais. O cinema nacional e as semanas acadêmicas, todas as palestras agregaram muito para mim, para eu crescer como pessoa. Eu acho que todas essas atividades fazem o IFAR ser uma instituição tão importante. Isso porque lá a gente aprende a ter um pensamento crítico, a aceitar diferenças, a respeitar uns aos outros. E sem contar que o ensino médio em tempo integral, a rotina de estudos, de provas, seminários, estágio, RCC, isso tudo faz a gente ter uma boa noção e pegar o ritmo talvez muito mais rápido de quando a gente ingressa numa instituição de ensino superior. Falar algumas experiências que eu tive no IFAR que foram importantes para mim. Bem, como você sabe, o IFAR ele proporciona muitas experiências para nós. Projetos, pesquisas e eventos e blá 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 blá, conversa com gente de outro campus, de outro curso, de outra turma, gente que eu nunca pensei que eu ia encontrar na minha vida, que estão lá, hoje são meus amigos. Mas a questão que eu quero falar é a questão dos projetos. Por exemplo, eu fui bolsista, eu fui monitor durante 2 anos, durante 2017 e 2018, de atletismo e de basquete, respectivamente. E isso eu acho que abriu bem a minha cabeça e fez eu entender o que eu queria seguir, que era a área que eu queria seguir. Porque você tá lá e montar a questão do esporte, ver como é que é estar sempre com o professor, ver como é que é essa questão e dos esportes, dos treinos, dos campeonatos. Eu acho que isso foi uma das experiências que mais me ajudou, assim, para eu sair e abrir a minha cabeça, entendeu? Mas óbvio que você tá lá, você ter os professores qualificados do jeito que são, eu acho que isso ajudou muito, entendeu? O IFAR é uma escola onde você tem um poder de discussão e uma escola que abre a tua cabeça de uma maneira que eu acho que são poucas instituições de ensino público que fazem isso. Então eu acho que dá para pegar e dá para botar um Guilherme antes do IFAR e um Guilherme depois do IFAR facilmente. Então todas as experiências que eu tive ali, eu acho que me ajudaram de alguma forma para ser quem eu sou hoje e para escolher os caminhos que eu segui. Bom, sempre que eu penso nas experiências que o IF me proporcionou, uma das primeiras coisas que me veio na cabeça foi a integração que foi realizada em 2013, que foi a Gincana do Bem. Foi uma gincana que a nossa equipe saiu vencedora, que a gente se dedicou bastante, a gente dispôs de bastante tempo e isso uniu muito a nossa turma com algumas pessoas de outras turmas que também participaram da nossa equipe. E isso fez com que eu tivesse laços que eu desenvolvi naquela época que eu levo até hoje comigo, que eu tenho até hoje comigo. Então, além de todo o aparato educacional, toda a estrutura que o IF nos proporciona, eu ainda consegui fazer grandes amizades no IF e tenho um carinho muito grande por essa instituição também por esse motivo. Bom, em relação então à experiência que eu tive, a minha maior experiência foi o estágio. Porque eu fui com um pensamento, eu tava com muito medo, eu tava muito nervosa, eu achei que eu não ia conseguir, eu tava tensa, e eu fui, fiz, e foi uma experiência maravilhosa, tanto que eu saí de lá, assim, chorando de saudade que eu ia sentir. Conheci pessoas maravilhosas, então pra mim a minha maior experiência foi o estágio, que eu pude colocar em prática os conhecimentos que a gente teve, né? Eu acho que foi isso, foi uma experiência incrível. Bom, eu ingressei em 2015 no bacharel em biotecnologia na Universidade Federal do Pampa e finalizei e me formei em 2018. Bom, falando sobre a biotec de maneira bem resumida, ela é um curso que se baseia no conhecimento sobre processos biológicos e também sobre as propriedades dos seres vivos, tanto micro-organismos, plantas, animais, seres mais complexos, para a resolução, né, de problemas que a sociedade vem apresentar. Então,
ela é a junção de diversas áreas. Ela, por exemplo, a junção da medicina, química, biologia, agricultura, veterinária e também das sub-áreas que envolvem essas áreas. Isso bem resumidamente, né, falando para vocês, o que corroborou para que eu tomasse a decisão de escolher a biotech. Foi uma escolha bastante ousada na época, porque não era um curso muito conhecido ainda. A biotech tem ganhado força nos últimos anos, né? Mas eu tinha uma certa curiosidade, tinha um encanto pela união dessas áreas, então eu sempre tive muita afinidade por todas elas. E é um curso, né, e a biotecnologia, o próprio biotecnologista, eu acredito que é um curso e um profissional, se não o mais, tá entre os mais versáteis. E me encanta o fato de poder atuar em tantas áreas diferentes. Claro que no decorrer, né, da graduação, principalmente no terceiro semestre, ali foi um momento bem decisivo para mim, e onde me surgiu a maior dúvida que era se eu continuaria na biotecnologia ou trocaria de curso. Minha opção na época era farmácia, até passei no vestibular, mas conversando então com o pessoal que tinha mais experiência, eu optei por ficar. E esse semestre, né, esses semestres até então, eles são bastante confusos ainda para quem está iniciando no curso. Eu acho que todos os cursos são assim, né? É muito básico ainda, tu relembra muitos conceitos do ensino médio e tu não tem ainda um contato com algo mais específico do curso. Bom, mesmo assim eu optei por ficar, até porque a biotech ela me proporciona duas situações, né? Na época me proporcionou duas situações. Eu poderia seguir cursando biotecnologia e talvez me especializar na área da farmacologia, que era uma área que eu tinha afinidade, ou também nada me impediria de terminar biotecnologia, que é um curso relativamente curto, são 8 semestres, então nada me impediria de cursar uma segunda graduação depois. Eu optei por ficar e não me arrependo em nenhum momento da escolha que eu fiz. Finalizei então a graduação em 2018 e em 2019 prestei algumas seleções do mestrado. Atualmente eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. Já estou aí caminhando para a reta final do mestrado e sigo trabalhando na linha mais diretamente da farmacologia, talvez com um pezinho na ciência e tecnologia dos alimentos. Eu trabalho com compostos naturais que apresentam potencial proteção contra a doença de Parkinson. Por que eu escolhi o curso que eu estou cursando? Bem, eu acho que, como eu já falei antes, a questão da monitoria, a questão de eu estar sempre ouvindo com os professores, eu sempre estava nas equipes, eu sempre estava ali perto do esporte, não sei o quê. E antes de entrar no IFAR, eu nunca tinha pensado em fazer educação física, porque eu pensava que educação física era só a questão do esporte, a questão do futebol, o professor joga a bola para cima, toma um cafezinho. Essa visão que todo mundo tem da educação física. Eu também tinha, quem sabe muita gente antes de entrar no IFAR também tinha essa visão. Mas eu tive 3 professores no IFAR, de educação física, que mudaram essa minha cabeça, que abriram a minha cabeça. E eu acho que esse foi um dos motivos que eu escolhi o curso, porque eu vi que a educação física era muito mais que só futebol, muito mais que só basquete, muito mais que só vôlei. Tem toda a questão do corpo humano, tem toda a questão da convivência com outras pessoas, tem toda a questão do que a educação física pode mudar na nossa vida. Eu acho que o IFAR me proporcionou isso. Porque, por exemplo, eu nunca pensei que poderia ter uma aula teórica de educação física, eu ter uma prova de educação física. Nossa, mas educação física não roda, educação física não tem que estudar. É isso que todo mundo pensa. Eu, por exemplo, pensava assim. Depois que eu entrei no IFAR, eu vi que é muito diferente.
Eu vi que é uma matéria igual às outras, tão importante ou mais, ou todas as matérias estão aqui, entendeu? Não tem nenhuma matéria abaixo da outra. Então eu acho que foi isso que eu aprendi, que me fez pensar, ó, esse é um curso que eu quero seguir, entendeu? Esse é um curso que me agrada. Óbvio, a questão do esporte, a questão de eu estar sempre nos eventos esportivos, com os professores, eu acho que isso me ajudou muito. Não vou negar que a questão esportiva foi o lado que eu mais gostei dentro do curso. Mas a questão da licenciatura foi um negócio que também me pegou. A questão do ensinar, a questão de estar junto, a questão da vivência com os alunos, a questão da educação física ser uma matéria que não é uma matéria fechadinha, todo mundo um sentado atrás do outro, é uma matéria que você tem convívio com o teu colega, você vai ter que fazer não sei o que com o teu colega, você vai ter que fazer não sei o que com o teu colega, entendeu? Não é aquela matéria que você chega, sai, não sei o que, é uma matéria que eu gostava muito quando eu era criança, eu gostava muito quando eu estava no ensino fundamental e quando eu cheguei no IFAR eu me apaixonei. E eu acho que isso deve muito aos professores, deve muito ao IFAR. Como eu falei antes, a pessoa que eu sou hoje, o curso que eu escolhi hoje, o IFAR tem 80%, 90% de influência. E eu falo isso com muita tranquilidade. E eu acho que é isso. Por que eu escolhi o Direito, que é o curso que eu estou cursando hoje? Bom, eu sempre gostei de matérias relacionadas à linguagem, como português, matérias mais sociais, como sociologia, filosofia, e sempre tive bastante dificuldade em matemática, física e química. Então, eu, mesmo tendo cursado alimentos, que tem bastante química, eu descartei logo de início lidar com engenharia ou fazer licenciatura em alguma dessas matérias que eu mencionei. E durante o IFE foi proporcionado em várias matérias algumas discussões, alguns debates, e nessas discussões e debates eu percebi que eu tinha um apreço na argumentação, gostava de me posicionar, de mostrar o meu lado. Sempre fui alguém que tentou discutir para chegar numa ideia melhor, construir um diálogo, construir alguma coisa, e eu acreditei que o direito me proporcionaria isso. Eu acredito que agora, tendo quase me formando, é sim um curso que eu me vejo atuando, é o que eu gosto de fazer e eu acho que eu fiz uma boa escolha. Então, por que eu escolhi o curso? Primeiramente, então, eu escolhi o curso pela semelhança com o técnico, que eu já tinha cursado. Mas hoje eu já tenho um pensamento bem diferente. Eu amo nutrição. Nutrição vai muito além de emagrecer, de dietas. Eu acho que as pessoas têm um preconceito sobre esse curso, que é só questão de padrão estético, físico, mas vai muito além disso. A gente consegue mudar a vida das pessoas através da alimentação. É isso que eu quero pra mim. Eu quero mudar a vida das pessoas, eu quero ajudar as pessoas, eu quero plantar a sementinha da alimentação saudável nas crianças. Então é isso. Eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor e acho que é isso. Matérias do curso de alimentos te ajudaram em algo na faculdade? Sim, me ajudaram bastante, porque eu permaneci na área das biológicas também, né? Mas a biotecnologia, principalmente nesses primeiros semestres, ela é muito básica. Só que é o básico de várias áreas. Por eu ter uma base forte, eu passei de maneira mais tranquila por esses primeiros períodos. Então, o curso técnico me ajudou bastante em função disso. Acho que era isso que eu tinha para comentar sobre a minha experiência. Eu sou muito feliz, muito grata em dizer que eu não me imagino em outra posição. Eu sou muito feliz na minha profissão. E espero que vocês tenham gostado desse pequeno relato meu, pequeno mas grande. E qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, me contatem pelas redes sociais, não tem problema algum. E para finalizar, então, a minha fala, eu gostaria de mais uma vez agradecer a comissão organizadora da Semana Acadêmica do Curso Técnico em Alimentos, e dizer que é uma honra sempre, é muito gratificante falar da instituição que o IFFAR foi para mim, né? E o quão feliz eu sou em ter feito parte dessa instituição. Mais uma vez, obrigada e tchau, tchau! A última pergunta é se a química, como
temos bastante química no ensino técnico, ensino de alimentos, auxiliou no meu curso ou na química da minha faculdade. Então, isso é muito relativo. Pelo fato de que a química da universidade ela é muito diferente da química do ensino médio. Basicamente, nada do que a gente vê no ensino médio volta com tanta intensidade nas disciplinas mais específicas. Por exemplo, química orgânica. A química orgânica que a gente tem no ensino médio é a base para a química orgânica da faculdade. Eles não retomam. Então, acredito que tudo seja um alicerce para aquilo que tu vai encontrar na faculdade. Qual a relação entre o curso técnico e nutrição? Bom, então tem uma baita relação. Nos primeiros semestres de faculdade, eu tive técnica dietética, então que abrange diversos conteúdos do técnico, então questão de leite, derivados, carnes, cereais, frutas. Então eu já tinha uma carga de conhecimento sobre isso. Tive bioquímica também, que é basicamente as mesmas coisas que a gente teve no técnico. Outra disciplina também que eu tô tendo, inclusive nesse semestre, é bromatologia. Então, super semelhante o curso. A gente teria no caso, claro, devido a essa pandemia a gente acabou não tendo, mas práticas de acidez, umidade, tudo que a gente teve no técnico. A gente não conseguiu fazer as práticas, mas o professor disponibiliza os videoaulas, né? E então, essa disciplina é igual às nossas práticas. E, inclusive, o meu professor dessa matéria, ele me contou que foi professor do Arcanjo, da Camila, da Josi, da Giza e da Leide, eu acho. Que é o professor Raul Vicenzi. Então, pra mim, foi uma experiência muito boa. Eu consegui conversar com ele muita coisa. Eu fiquei tão feliz. E acho que de matérias parecidas, acho que é isso. E semestre que vem eu vou ter tecnologia de alimentos também, que é bem semelhante com o nosso curso. Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigada pelo convite. Eu amei estar falando um pouquinho da minha experiência e da minha vivência pra vocês, tá? E acho que é isso. Um beijo. Se cuidem, fiquem com Deus.